tudo bom? Estão conseguindo me ouvir? Show. Consegui entrar com a conta, acho. É, é isso aí. Muito bem. Vamos continuar a nossa aula, então. Faz algum tempo que a gente não se vê, né? Desde o início do ano, que eu não vejo vocês, né? Entrou um outro pro de história aí, e daí a gente se dividiu, né? Daí ficou mais tempo da gente sem se ver. Então, assim, eu não tô mais vendo vocês, vocês estão conseguindo ver aqui, né? Essa tela aqui, né? Não tá apresentando nada, senhor. Não tá, não? Tá, peraí, deixa eu fazer uma. Deixa eu dar uma mexida aqui, então. E agora, deu certo? Agora sim. Agora sim, tá. Muito bem. Muito bem. Vamos. Vamos lá, então. Na aula passada, a gente parou comigo, né? Sobre. A gente estava estudando. A primeira aula foi sobre pré-história, né? Daí a segunda aula foi sobre antiguidade. E eu vou fazer uma revisão rapidinho sobre tudo isso, tá? Para eu chegar na Idade Média, porque é uma sequência de acontecimentos, tá? Então, assim, a antiguidade ela é dividida em dois períodos, né? Tem a antiguidade oriental, que é onde nós temos o surgimento da escrita, tá? A escrita ela é um divisor de águas do mundo da pré-história para a antiguidade, e é essa escrita que vai formar, então, toda a ideia do, do, do de arrecadação de impostos, né? É a partir dela. Né? Ela serve para comunicação, né? Mas também para essa ideia do excedente, da arrecadação de imposto e da formação das cidades e da sociedade como um todo, né? Muito bem. Então aqui a gente tem as escritas mais antigas, né? Até a cuneiforme a mais antiga ainda, a Suméria, e depois a gente tem os hieróglifos egípcios, tá? Então a gente vê que tem uma diferença grande delas aqui, né? Essas aqui, elas são, parece que são em formatos de triângulo, de cunha, né? A gente chama de cunha. E aqui já tem um simbolismo maior, né? Já tem mais imagens. Aqui na Mesopotâmia, então, a gente tem esses povos aqui, sumérios, né? O Império Acádico, o Império Babilônico, né? A Lei do Talião, que a Lei do Talião, ela foi uma lei muito importante, muito significativa lá nesse momento da história da Mesopotâmia, né? Onde dizia assim, olho por olho e dente por dente, né? Que corresponde os crimes correspondidos pelas pessoas era o que ia ser definida a sentença do cidadão, né? Então, se ele
machucou alguém, ele também seria machucado. Alguma coisa mais ou menos assim, né? Olho por olho, dente por dente. Tá? Eu vou fazer isso aqui bem rapidinho para a gente chegar no ponto que eu quero chegar, tá? Que é a Idade Média. Eu já aula sobre a Idade Média, tá? Então, aqui também nessa Antiguidade Oriental, nós temos também os povos hebreus, fenícios e persas, né? E aqui já são, aqui esses hebreus é um povo que já está na Bíblia, né? Que aparece lá, né? Da antiguidade. Eles se estabelecem lá na Palestina, aproximadamente a 2000 anos antes de Cristo, né? E eles têm já uma crença monoteísta, né? Então, quando a gente analisou ali os egípcios e os povos da Mesopotâmia, a gente estava falando de povos politeístas, né? De povos que acreditam em vários deuses, né? Em várias divindades, né? E que é diferente do povo monoteísta para o povo politeísta, né? O politeísmo, geralmente, as divindades são várias, tem divindades masculinas e femininas, e cada divindade dessa se ocupa de realizar algo na sociedade, né? Ou no cosmos, né? É o deus da água, é o deus do vinho, o deus do trovão, o deus de várias coisas, né? E, e já na crença do monoteísmo, já falamos somente de um único deus, né? Que é um deus geralmente um criador, né? E é aqui que a gente vai ter, então, a base da formação do cristianismo, né? E do islamismo também, então, com os povos hebreus, tá? E tem várias passagens bíblicas deles, né? Tanto de escravidão que eles passaram pelos egípcios, enfim, né? Depois nós temos aqui os fenícios, e aqui nós temos cidades-estado, né? E é onde corresponde Israel, tá? E aqui nós temos também um alfabeto já bem complexo, de 22 letras, né? E o que são cidades-estados? Cidades-estados não é diferente de um império, tá? As cidades-estados são várias regiões, né, que têm sua administração própria, mas essas regiões se ligam, né, e elas têm algo em comum, elas têm uma linha direta ali, que é com base geralmente na, na linguagem, né? Então, eles têm a mesma forma de se comunicar, tá? Que é diferente de um império, né? Quando a gente fala do Império Babilônico, né, por exemplo, é uma região que se expandiu e aumentou, né, e pertence apenas a um governante em específico, tá? Aqui nos persas eles já tem um império, né, e hoje é onde corresponde ao Irã, né? E aqui a gente tem uma coisa muito interessante que tem uma ligação com os gregos, né? Foi uma das guerras travadas pelos gregos, foram as guerras médicas, aonde esses dois povos tiveram uma, uma disputa, né? E aqui a gente tem a primeira religião dualística também, foi com os persas, que foi o zoroastrismo, né? E quando a gente fala de dualismo, a gente fala da primeira religião que fala sobre a luta do bem contra o mal, né? Então aqui a gente tem o Ahriman e a Ahura Mazda, duas divindades, uma representa o bem, outra representa o mal, né? E aí a gente tem a nossa primeira religião que fala sobre o dualismo, tá? Na Índia, a gente tem uma sociedade politeísta também, né? Uma crença em vários deuses, né? E essa religião ela representa toda a tradição da Índia, né? Que é o hinduísmo, né? E essa tradição ela também coloca as pessoas em castas, tá? O que são castas? São estamentos
que as pessoas são definidas, né? Então, dentro da crença deles, cada pessoa nasce numa classe social e elas não podem sair dessa classe social e elas também não podem se relacionar com pessoas de classes sociais diferentes, tá? E por causa disso a gente pode ver que tem um certo o nosso olhar do século XXI para eles, né? Para essa época a gente poderia chamar até de certo preconceito, né? Mas, mas essas classes representam isso, é a divisão econômica, né, de cada pessoa. Cada pessoa está dividida em uma região, economicamente falando, e elas não podem se relacionar, né? E o budismo ele vai surgir bem depois e ele vai ser uma religião protestante ao hinduísmo, né? Aonde ele vai ser contrário a essa sociedade de castas, porque na Índia essas castas, uma delas é os brahmanes, que é uma das castas mais altas da sociedade, tá? E essa casta é a casta dos religiosos. E esses religiosos poderiam meditar e ascender o seu espírito a um nível mais elevado, vamos dizer assim, né? E, né, para uma espécie de paraíso, vamos dizer assim, né? E no budismo, o, eles já são totalmente contrários a toda essa tradição de divisão né, de, das pessoas em determinadas castas, e eles falam que todo mundo pode meditar, todo mundo pode atingir, elevar o seu espírito, enfim, né, todo mundo pode se relacionar e seria contrário a essas castas, tá? Muito bem. Doutor, Oi, tem uma pessoa perguntando no chat. parei. Deixa eu dar uma olhadinha ali. É que muitas vezes eu não consigo ver o que vocês estão me perguntando, porque eu estou em outro lugar. Vamos ver. Chat aqui. Bom dia. Qual foi o berço da civilização? O Egito Antigo, a Suméria. Ah, essa aqui é boa. Então, assim, ó, o legal da história é entender que o mundo, ele não surgiu, né? Tudo que acontece no planeta, ele não aconteceu ao mesmo tempo, tá? Então, quando a gente diz que na Europa estava acontecendo, por exemplo, a, a antiguidade, né? Esse período da antiguidade, aqui na América estava acontecendo outras coisas, né? Aqui na América tem uma outra linha do tempo, tá? Aonde aqui ainda continuava os povos indígenas, né? Com uma tradição bem diferente lá da Europa, né? A gente costuma entender que a Europa é o centro do mundo, né? Até tem um conceito chamado eurocentrismo, né? Com a Europa como centro do mundo. Então foi a Europa que descobriu o Brasil, por exemplo, né? Essa é uma fala deles, né? É uma fala que foi transmitida nos livros de história durante muito tempo. E que, na verdade, essa descoberta não está certa. Né? Essa descoberta, na verdade, já haviam pessoas morando aqui. E o que eles fizeram? Eles chegaram aqui, disseram, bom, já que não é de nenhum europeu, vai ser meu, né? Então, eles chegaram aqui, disseram que era deles, já haviam pessoas aqui habitando, né? E eles tiveram um, a seguinte, eles tomaram a seguinte iniciativa de, bom, eles não são seres humanos, eles são escravos, né? Vamos escravizar eles não são lá da Europa, né? Mais ou menos nesse sentido, né? E já que não são europeus, vamos botar eles no trabalho e foi o que aconteceu, né? Os primeiros povos a serem escravizados foram os indígenas, os nativos da região, né? E depois que foram os africanos, depois de um outro período, né? Mas o que a gente tem que entender aqui? Essa visão eurocêntrica do berço do mundo parece que é lá da Europa, mas não é, né? Isso é a narrativa, o jeito que é contado a história, né?
E quando a gente entende assim que foi o Egito ou a Suméria, né? Como eu comentei, o mundo ele está acontecendo, né? Os povos estão distribuídos no mundo inteiro, tá? Os povos estão distribuídos no mundo inteiro e as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? O que que acontece? Por que que lá naquele slide eu botei que as primeiras escritas foram do Egito e da Suméria, né? Porque os arqueólogos, no momento das descobertas ali, né, foi datado certos, certos objetos em uma datação, né, em um período. Né, e até agora, as coisas mais antigas no campo da linguagem foi dos sumérios. Né? Mas a gente entende que os sumérios e os egípcios viveram ao mesmo tempo. A gente diz que a linguagem dos sumérios é mais antiga por causa dessas datações. Né? Então, a datação mais antiga que a gente tem é de 3.500, que é da Suméria, e 3.200 do Egito. Então, o curto tempo que tem de uma datação para outra, né, dá a entender que, de repente, tem coisas mais antigas, tanto dos egípcios quanto dos sumérios. Daí a gente colocou uma, uma a gente diz que, que são as primeiras linguagens por causa disso, né? Por causa que a diferença entre uma datação para outra é muito curta, né? Provavelmente tem coisas mais antigas deles, né? E vamos ver a próxima pergunta. Uns dizem que foi o Egito e outros falam que foi a Suméria. É bom, é justamente por causa disso, né? O, é muito curto, eles viveram juntos, né? São povos que viveram num mesmo período e construíram coisas neste mesmo período, né? Só que o que temos mais antigo até o momento, e é curto o tempo, né? É dos egípcios e dos sumérios, tá? Não sei se eu consegui responder a pergunta. Consegui? Bom, enfim, eu vou continuar lá o slide, tá? Qualquer coisa, me chame de novo, tá? Muito bem, vamos para a Antiguidade Clássica, Grécia Antiga e Roma, tá? Grécia e Roma a gente chama de cultura greco-romana, né? Grécia e Roma, greco-romana. E eu vou tentar ser mais rápido aqui, tá? Eu vou deixar nos slides. E eu vou até pular um pouco essa parte da Grécia, que eu acho que eu já falei bastante na aula passada, né? Mas na Grécia, a Grécia, a gente tem. Eu vou falar um pouco da cultura greco-romana, tá? Mais da Grécia aqui. E eu vou deixar essas coisas para vocês verem depois, tá? Então, assim, lá na Grécia também não teve império, né? Teve cidades-estado. Essas cidades-estados foram chamadas de polis, né? E o que unia toda essa Grécia toda era a língua, né? E costumes semelhantes, né? E esses deuses que ali habitavam, que eles conheciam, né? Cada cidade-estado basicamente cultuava uma divindade. E essa cultura da Grécia vai servir de base lá para Roma, né? Então, os gregos e os romanos, eles tinham um comércio bem intenso. Então, os romanos conheciam a cultura grega, eles levaram lá para Roma essa cultura, só que eles trocaram o nome desses deuses, né? E deusas. Então, Zeus passou a se chamar Júpiter, né? Poseidon passou a se chamar Plutão, por exemplo. Aí eles foram trocando esses nomes, tá? O Cronos, por exemplo, passou a se chamar Saturno, Zeus, Júpiter e assim por diante, tá? Muito bem. E até é legal de ver que quando a gente fala desses deuses já na parte romana, é os mesmos nomes dos planetas, né? É os nomes do planeta. Aí que nós temos. Opa, temos Poseidon e Netuno, tá certo. Perdão, troquei. Troquei. É verdade, Plutão é Hades. Troquei. Troquei tudo. Desculpa, perdão. Isso aí, mas tá certo. Mas voltando aqui.
Então, os nomes essas divindades vão lá para Roma, né? E os romanos vão ter a base da cultura, assim, desse panteão desses deuses da Grécia que vão ter outros nomes, tá? O que é importante entender, assim, da Grécia? Duas cidades-estado muito importantes, que é Atenas e Esparta, tá? Atenas, ela vai ser considerada o berço da democracia, tá? Da palavra democracia, e não é a mesma democracia de hoje, né? Essa democracia estava restrita a apenas algumas camadas da sociedade, e eram pessoas que eram consideradas cidadãos, né? Somente cidadãos tinham o direito de viver essa democracia, né? E essa democracia é o direito ao voto, né? Então, mulheres não eram consideradas cidadãos, nem estrangeiros, nem escravizados. Então, essas pessoas não poderiam votar. Já em Esparta é diferente. Esparta é considerada uma sociedade de guerreiros fortes, né? Então, desde criança, o cidadão era inserido num ambiente onde ele era treinado para uma guerra, né? E ele deveria ser capaz de segurar um escudo grande e uma lança, né? Porque os espartanos tinham uma tática de guerra onde o conjunto do exército ele se unia, colocava o escudo em uma posição estratégica para formar uma cúpula, né? Era uma defesa deles. Tem até um filme muito legal que fala sobre isso, que se chama 300, né? E é bem legal. O que foi o Império Romano? Né? Agora vamos falar do Império Romano. Tá? Enfim, o Império Romano ele cresceu tanto, mais tanto, mais tanto, que ele ficou mais ou menos assim. Né? Ele ocupou tudo isso, três regiões: a Europa, a Ásia e a África. Tá? E basicamente, e basicamente o que proporcionou isso foi a união, né, das autoridades locais. Basicamente foi isso, essa união das autoridades locais, da escravidão, né, uma escravidão por dívida, não é a mesma escravidão que aconteceu no Brasil, né? Era uma escravidão de capturar a pessoa ali em guerra, né? Muito bem. Então, esse império ele cresceu tanto, mas tanto, mas tanto, que chegou a um ponto que já não dava mais para sustentar tudo isso. Não tinha mais dinheiro suficiente para sustentar tudo isso. Tinha que pagar funcionário, tu tinha que pagar o soldado, e chegou tanto, cresceu tanto que não tem mais como tu bancar tudo isso, tá? Muito bem. Nesse Império Romano aqui, havia o culto ao imperador, tá? E tinha uma língua oficial que era o latim, né? O latim que vai originar depois o português de hoje, né? E ele também pertence a essa ideia da cultura greco-romana, porque várias palavras se originam hoje do latim, né? Muito bem. E aqui a gente vai ter a queda do Império Romano, né? Que é o marco do início da Idade Média, tá? Então, fim da Antiguidade e o início da Idade Média, tá? Então, Roma tem essa expansão, esse domínio político-econômico, né? E, e vai ter o aumento, então, também das invasões bárbaras, né? E esses bárbaros, né, que vão começar a se instalar aqui nessas regiões e vão começar a dar um nome, né, futuramente vai dar o nome dos países, tá? Muito bem. O que vai acontecer por causa disso aí, né? Então, a primeira coisa da queda do Império Romano, a gente tem que entender que é os crescentes gastos para pagar os funcionários, né? E não vai ter, né? Não vai ter dinheiro suficiente para bancar tudo isso.
né? Vai ter a desvalorização da moeda, né? Por causa que uma das medidas do Império foi diminuir o ouro na moeda, né? Metal na moeda. Isso fez uma inflação, né? Isso acaba gerando uma inflação. Também nós temos a ruralização, que as pessoas estão inseguras, né? Elas estão vivendo ali no Império, na cidade, e está tendo as invasões, e elas estão se sentindo inseguras. O que, que elas vão fazer? Elas vão para o campo, né? E lá elas vão arranjar trabalho no campo, né? E isso a gente vai chamar de colonato, tá? Que depois é o que vai manter o sistema feudal da Idade Média, tá? Então, eles vão para o campo e vão. E como é que vai funcionar isso aí? Elas vão trabalhar na terra e parte da produção é do senhor da terra e outra parte fica para esse trabalhador, tá? Outro problema da queda do Império Romano vai ser a anarquia militar, porque o que acontece? Não havia muitos critérios para tu ser o, o, o líder político ali desse império, né? Não era da forma hereditária ainda, né? O hereditário é passado de pai para filho. Então, começou a ter uma anarquia militar e muitos generais estavam tomando o poder, assim, mais ou menos à força, né? Eles disputavam o poder, assim. Uma das soluções que foi encontrada foi a divisão do poder, né? Desse poder para quatro imperadores, né? Uma das medidas. A outra medida foi de Constantino, que tentou mudar a capital desse Império Romano para Bizâncio, que depois vai se chamar Constantinopla. O Constantino vai mudar a capital para Bizâncio e vai se chamar Constantinopla. Tá? E também nós temos uma das outras medidas foi do Teodósio, que vai dividir o Império Romano no Império do Oriente e do Ocidente. Deixa eu ver, eu tenho uma imagem disso aqui, ó. Então vai ter o Império do Ocidente e do Oriente aqui, tá? E um outro fato muito importante para a gente dizer que foi o fim dessa antiguidade, o início da Idade Média, né? Foi a ascensão do cristianismo, tá? Porque o Império Romano ele estava vivendo um contexto onde haviam muitas divindades, né? Muitas divindades e cada um desempenhava uma função, né? Cada divindade tem uma função na sociedade, no cosmos, né? Na vida como um todo. E a população, como eu comentei ali, ela estava vindo de um problema de, de invasões bárbaras, de empobrecimento, né? De inflação. Estavam procurando medidas, né? No campo, estavam saindo da cidade indo para o campo, procurando outras medidas e o povo estava passando por um problema muito sério ali de econômico, né? A crença em todos esses deuses já não estava mais sendo suficiente para o povo, né? O povo estava carente de uma fé, né? Eles também tinham que cultuar o imperador, né? E esse culto ao imperador, esse culto a um panteão de deuses não estava fazendo mais sentido, né? Então surge ali o cristianismo, né? Onde de uma religião, de uma crença, né, no politeísmo, a um grande panteão de Deus, agora passa a ser monoteísta, né? Como os cristãos não aceitavam, né, uma divindade viva, o imperador, né, como uma divindade, e eles tinham essa crença em um único Deus, né, que se chama Deus até, né?
isso fez com que os cristãos passassem a ser perseguidos, né? E essa religião, ela trouxe assim alguns pontos importantes para chamar a atenção das pessoas, né? Que era a igualdade, a fraternidade, né? E, e até o pregar a caridade, né? Então, os cristãos vão ser perseguidos. O Edito de Milão, em 330, né, por Constantino, ele vai conceder a liberdade do culto aos cristãos. E em 318, Teodósio oficializa a religião do Império, né, tornando o Império, o cristianismo, como a religião oficial do Império. Tá? Então tem toda essa bagagem aí, essa trajetória do cristianismo, né, de uma religião que era perseguida e que na Idade Média vai perseguir, né, depois vai perseguir o que eles vão chamar de pagão, né? E por causa disso, por ter uma religião oficial no Império, vão surgir esses termos que a gente pode chamar até de preconceituosos, né? O pagão, de quem não seguia a fé cristã, e o bárbaro, de quem não era civilizado, né? Quem não seguia as leis de Roma, tá? Muito bem. Uh, muito bem. E aqui nós vamos para a Idade Média, tá? Então, é o seguinte. Como eu havia comentado, né? Teve dificuldades financeiras para manter todo o império, tudo isso aqui. A inflação, altos impostos, né? A, a desvalorização da moeda, as invasões germânicas, né? Desses povos considerados bárbaros, né? Esses povos que não pertenciam, que não seguiam as leis de Roma, né? Que alguns deles são esses aqui, os alamanos, burgúndios, francos, ostrogodos, visigodos, saxões, suevos, vândalos e mais vários outros, tá? Esses aqui são os mais importantes, vamos dizer assim. Não é bem essa palavra, mas os mais, né, importantes. Não é bem essa palavra, mas é isso aí, tá? Então teve esse processo de ruralização, né, onde as pessoas foram trabalhar no campo, uma forma de colonato. E aqui nós temos as soluções para as guerras, aonde eu já comentei ali da divisão do poder dos imperadores, né, a hierarquia, a mudança da capital para Bizâncio, que vai se chamar Constantinopla depois, e a divisão do Império Romano, tá? E aqui nós temos todo o Império Romano, mais amplo, e aqui a divisão do Império, tá? Muito bem. Aqui a gente tem o cristianismo, já falei dele, e aqui a divisão do clero, tá? Essa divisão do clero é um tema que cai bastante até em prova, tá? O clero regular e o clero secular, tá? Então, o clero regular são as pessoas que vivem as leis religiosas, tá? Vivem essa regra religiosa. Quem são essas pessoas? Geralmente são monges, abades, freiras, né? Que vivem essa vida religiosa, obedecem esse regramento religioso. Né? E o clero secular é aqueles que vivem com a população e transmitem essas, essa vida religiosa. Né? Quem é que transmite essa vida religiosa? É o Papa, é o bispo, é o arcebispo, o pároco e principalmente o padre, né? Porque é ele que faz a missa, certo? Aqui, as invasões germânicas, tá? E é importante a gente entender que essa divisão do Império Romano e as invasões germânicas, elas estão muito interligadas, porque, assim, as invasões germânicas, elas acontecem em 476, no início da Idade Média, né? E é onde a gente tem a queda do Império Romano, do Ocidente. O Ocidente é esse aqui, tá? Esse aqui é o Ocidente, tá?
O Oriente é aqui. E o Oriente, ele vai perdurar por mais 1000 anos. Tá? Então, não vai ter invasões germânicas por 1000 anos. Vamos ver, alguém me chamou? O que faz o cristianismo se popularizar na Idade Média? Por, por quê? Tem mais pessoas me chamando. Ah, tá, mas daí é Marcelo. Tá. O que faz essa popularização é o seguinte: o cristianismo ele traz conforto, né? Ele traz uma ideia de conforto. Ele é chamativo porque a origem dele não é o enriquecimento, não é a ideia do poder, é mais a caridade. Né? O cristianismo tem essa coisa da caridade, de ter uma vida simples, né? Até muitos, até lá depois no século XV, né, quando vai ter a Reforma Protestante, né, o Martinho Lutero ele questiona isso. Ele diz o seguinte: Jesus ele pregava a caridade, né, e, e não esse esbanjamento de riqueza que estava acontecendo, que durante esses 1000 anos a igreja estava cometendo. Ela estava enriquecendo muito, vivendo muito no luxo. E o cristianismo ele não traz isso, ele fala o contrário, né? Ele fala de ter uma vida mais simples, de ajudar o próximo, né? De pregar caridade, né? Isso foi um dos questionamentos do Lutero, até para ele fazer a religião protestante e criar o luteranismo depois, né? É muito importante essa pergunta aí que tu fez, muito legal. Mas é essa a ideia da caridade, de trazer o conforto, né? Muito bem. Continuando, então. As invasões germânicas, aqui. O Oriente e o Ocidente. O Ocidente ele vai permanecer por 1000 anos intacto, né? E é muito interessante entender que, como aqui, a gente tem a queda do Império Romano, esse cristianismo primitivo, ele vai sofrer influência desses povos germânicos. Então ele vai mesclar a cultura do paganismo com o do cristianismo. E ele vai ter um cristianismo um pouco diferente desse cristianismo aqui do Ocidente, que como esse Ocidente ele vai o Oriente vai permanecer por 1000 anos, né, sendo um poderoso império e não vai sofrer essa influência, ele tem um cristianismo muito diferente desse aqui, né? Tanto que depois vai acontecer a cisma do Oriente, que vai ser a divisão definitiva do cristianismo, aonde esse cristianismo ele vai ter em sede em Roma, vai ter dois cristianismos, né? O cristianismo com sede em Roma e o cristianismo ortodoxo, que vai ser o ortodoxo russo. Hoje em dia a gente chama de ortodoxo russo, né? Muito bem. Características gerais, então, da Idade Média. É quase 1000 anos de Idade Média, né? Ocorreu na Europa. Por que ocorreu na Europa? Porque não tem Idade Média no Brasil, por exemplo, né? No Brasil aqui e na América como um todo, tinham povos indígenas e não tinham o rei, né? Era diferente. Aqui eram vários tribos indígenas, né? E até é importante falar indígena no plural, não índio, porque índio parece que dá essa ideia de todo mundo ser igual, de todo mundo falar a mesma língua, de todo mundo ter o mesmo costume, e não é, né? São vários povos, então a gente tem que chamar de indígenas, né? No plural, porque não são iguais, né? Não são iguais. Quem nomeou esses períodos históricos, né? De pré-história, de antiguidade, idade média, idade moderna, idade contemporânea, não foram
pessoas da Idade Média, então quem viveu na Idade Média não se dizia eu sou medieval, por exemplo. Tá? Quem criou esses termos históricos, quem escreveu essa história num sentido evolutivo, né, para dar essa ideia da evolução, foram os iluministas lá no século XVIII, tá? O século XVIII é mais ou menos 1700, por aí, tá? E são essas pessoas que vão nomear a história e vão chamar a Idade Média de Idade do Meio, tá? Idade Média de Idade do Meio, por quê? Porque a Idade Média vai ser um período da história que vai estar entre a antiguidade, que eles vão chamar de clássica, por causa que a cultura greco-romana, eles vão tentar reviver essa cultura greco-romana na Idade Moderna, né? Então, a Idade Média é a Idade do Meio, ela está no meio entre dois períodos, tá? E essa Idade Média, para esses renascentistas e iluministas, ela vai ser fortemente criticada, porque eles vão dizer o seguinte: a Idade Média não teve coisas importantes. A Idade Média foi governada pela Igreja Católica e ela tomou o conhecimento para ela. Inclusive, até quem sabia escrever até eram membros do clero, né? Existiam até muitos reis analfabetos, muitas pessoas analfabetas também não tinham essa ideia da escola ser universal para todos, também não existia isso, né? E então, sim, o conhecimento estava mais no campo do clero ali, dos religiosos, né? E eles vão questionar e vão criticar fortemente a Idade Média por esse domínio da religião, teve nesse contexto, tá? E a gente já vai ver algumas coisas que surgiram na Idade Média que foram importantes, tá? Eles vão questionar muito essa Idade Média e vão dizer que até foi um período de trevas durante 1000 anos, né? E aí, até a gente usa hoje em dia, né? Até nos discursos ele, a gente julga muito a Idade Média, né? A gente diz assim, a Idade Média foi um período, né, onde havia muita violência, muita agressão às mulheres, muito isso, muito aquilo, mas são problemas sociais que até não acabaram, né, hoje em dia. Enfim, e a Idade Média ela é dividida em dois períodos muito importantes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média ela é dessa data aqui, 476, que a gente chama de século V, para abreviar, para a gente não dar esses números quebrados aqui, né? Até o século X, que é o ano 1000. E do ano 1000 até o ano de 1453, que é o século XV, né? A gente chama de Baixa Idade Média. Então, a Alta Idade Média é o período inicial da Idade Média e a Baixa Idade Média é o final dela, né? Por quê? Porque tem uma mudança de pensamento do início para o fim dela. No fim dela, a gente já tem uma outra cultura, né? Já começa a surgir os cavaleiros medievais, a burguesia, até o culto ao mariano. O culto mariano é o culto à Virgem Maria, né? Ele é a partir do ano 1000 também, tá? E aqui, o que surgiu na Idade Média, né? Que a gente pode considerar muito importante nessa época e que até esses renascentistas e iluministas não levaram em consideração na hora da crítica da Idade Média, né? E surgiu nessa Idade Média moinho, o relógio, o óculos, a universidade, né? Sistemas bancários, né? O banco surgiu na Idade Média também, e vitrais, né? Vitrais são imagens dos espelhos que a gente vê na igreja, né? Quando a gente entra numa igreja católica, tem, um, tem vitrais que contam uma história, né? Eles contam uma história a partir da imagem. Por quê? Porque, né, na Idade Média muitas pessoas eram analfabetas, não entendiam a leitura, né? Então, tu vê uma imagem, ela tá te contando uma história, tem um significado, né? A gente viu que lá na pré-história, né, a arte rupestre
ela não tem uma escrita, mas ela tem o desenho que simboliza alguma coisa, né? Que simboliza o contexto que as pessoas viviam, né? É mais ou menos esses vitrais. Eles têm uma imagem ali, tem uma história acontecendo nesses vitrais. Né? Muito bem. Continuando então, aqui tem as coisas que eu já falei, né? Que foi a queda do Império Romano do Ocidente, teve essa mescla da cultura dos povos germânicos com o cristianismo, né? Teve o feudalismo. O feudalismo é o sistema que podemos dizer que é o sistema das terras, né? Dos feudos. Quem tem a terra é o senhor feudal, né? Então, durante a Idade Média, a gente diz que do o poder político é fragmentado porque haviam muitas terras, né? E o rei, até um jeito de proteger o seu feudo, o rei dava terras aos seus cavaleiros, né? No que a gente vai chamar de suzerania e vassalagem. Né? O suzerano é o rei, o vassalo é aquele funcionário do rei que desempenhou bons, importantes papéis na sociedade, assim, né? Para ele, né? Para o rei, um trabalhador assim muito leal. E por causa disso, ele dava a terra para esse funcionário dele. Só que ele dava uma terra lá no limite assim do feudo do rei, né? Então, para quê? Para proteger as terras desse rei, tá? E esse poder, essa terra do rei, ela começou a ser fragmentada. A gente começou a ser um poder fragmentado, porque ele vai fazendo essas doações de terras, vai fragmentando seu poder, tá? Nesse sistema de suzerania e vassalagem, tá? A economia era totalmente agrícola, né? Que ela descende daquele colonato, né? Que a gente viu ali no começo da aula, aonde tem o processo de ruralização lá do Império Romano, né? As pessoas vão para o campo, deixam as cidades, vão para o campo, porque elas têm medo dessas invasões bárbaras. Então, esse sistema aqui de servidão, ela se originaliza desse colonato, tá? E aonde o server tem que pagar esses tributos aqui, a corveia, a talha e a banalidade, que é basicamente trabalhar na terra do rei, tu dá parte da produção, né, para esse senhor feudal, para esse rei, e a banalidade é um tributo a mais que tem que pagar para porque tu está usando as ferramentas do rei, né, ou desse senhor feudal, tá? E era uma sociedade estamental, né? O que é estamental? É uma sociedade que, que tem pouca mobilidade social, né? Então a gente chama nessa sociedade que tem o clero, que é os religiosos, né? A nobreza, que são as pessoas que possuem terras, e os servos, que são os trabalhadores, né? Essa divisão ela tem até um certo, ela já não é tão, a gente não pode dizer que ela é tão rígida assim, porque existiam outros tipos de trabalho na Idade Média, além só desses estamentos aqui, né? Tinha o ferreiro que produzia a arma para o rei, tinha o professor lá das universidades que a gente viu, né? Então, existiam outras funções na sociedade, mas o básico dessa sociedade é esse aqui, o clero, a nobreza e o servo, tá? Que é os religiosos, aqueles que oram, a nobreza, aqueles que batalham, e os servos, aqueles que trabalham, tá? Muito bem. Aqui a gente tem o Império Bizantino, que daí é o Império do Oriente, né? Então, isso tudo aqui é do Ocidente, né? O Ocidente, lembrando que o Ocidente é isso aqui. Agora a gente vai falar do Oriente, que é aqui, ó, né? Essa parte aqui, aonde vai se desenvolver a religião ortodoxa, né? Aqui a gente vai ter o Césaropapismo, tá? Aonde o imperador ele vai ter poderes não só políticos, mas também religiosos. Ele vai ser cultuado como, né, como um ser assim divino.
A língua não é o latim, a língua oficial é a grega, né? Então já tem muitas mudanças. Como não teve, como não teve essa invasões germânicas, a religiosidade vai ser diferente, né? Ela vai se aproximar mais do cristianismo primitivo. E aqui nós temos, então, a divisão da igreja, né? O cisma do Oriente, que acontece no ano de 1054. O ano 1000 é um ano de muitas mudanças, né? Por isso que a gente diz que é o ano da, de uma idade média, da baixa idade média, né? Já é diferente os acontecimentos, né? Então aqui a gente tem a divisão da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem sede em Roma, e da Igreja Cristã Ortodoxa grega, que já tem a sede em Constantinopla, tá? E aqui nós temos a figura do Justiniano, que ele é muito importante nesse início do Império Bizantino, né? Aonde ele reconquista territórios que estavam em posse dos povos germânicos, né? Desses povos bárbaros, e ele vai construir um código jurídico, né? É uma das grandes do grande legado dele, né? Muito bem. Aqui, nessa Idade Média a gente também tem o mundo árabe acontecendo, né? O islamismo, onde uma das onde prega ali a submissão total a Allah, a Deus, né? É uma religião monoteísta que tem crença somente em uma divindade. Temos o Maomé, que é uma figura muito importante, ele é um profeta, né? E dentro da cultura dos árabes, ele não pode ser cultuado como uma divindade, assim como Jesus, por exemplo, né? Ele diz que ele foi apenas o mensageiro, né? Aquele que transmitiu os conhecimentos religiosos, né? E temos a Égira, que é considerado o ano 1, tá? Eu não vou me adentrar muito a esses conteúdos, porque eu já estou passando do tempo aqui, eu só quero chegar até o final, tá? Então, assim, outro grande, outra grande relevância da Idade Média vai ser a cavalaria, tá? Ah, ela é uma classe que a gente chama da ascensão dela, né? A gente entende a Idade Média, que dentro da Idade Média também tem a ascensão da cavalaria. Por quê? Porque os valores dessa cavalaria, tá? Vamos ver aqui. Alguém me chamou? Desculpa se eu fui fechar uma aba e acabei fechando o Google sem querer. Tá, não, tranquilo. Tá? Então, temos essa ascensão da cavalaria, né? E a cavalaria, ela ascende, ela tem essa questão da ascensão dela, e ela cresce muito porque é ela que vai cobrar os tributos ali das pessoas, né? Então, muitas vezes elas cobram um tributo a mais, pega um pouco para ela, e isso vai tornando ela rica, né? Com o tempo, essa cavalaria ela vai se tornando muito importante, porque o cavaleiro ele vai ter que ter condições de bancar o, o que ele faz, né? Ele tem que ter um cavalo, ele vai ter que ter uma armadura, né, mais forte, mais sofisticada, né? E esse cavaleiro ele vai começar a pertencer ao ideal, né? Ao pensamento, né? Desse contexto medieval. Eles que vão ser os heróis, né? Nos contos da cavalaria, né? E eles vão chamar de vilão as pessoas que moram na vila, né? Então, o herói é o cavaleiro, o vilão, né, é o que mora na vila. O herói é o cavaleiro que tem uma boa, uma boa conduta, né? E o vilão é aquele que não tem modos, né? Por que eu estou falando dos modos? Porque o comportamento do cavaleiro medieval ele vai ser tão idealizado que a própria nobreza vai pegar esse modo de se comportar da Idade Média desses cavaleiros e vai anexar aos modos
de comportamento da nobreza, né? O cavaleiro, ele passa a ser uma pessoa, um ser, assim, idealizado, né? Dentro do imaginário. Porque o cavaleiro, ele traz aquela ideia de um homem aventureiro, né? Do, um homem aventureiro, e também ele vai começar a pertencer aos contos, né, da cavalaria. Então a gente vai ter histórias do rei Arthur, por exemplo, né, e, que fala da espada sagrada de Excalibur, enfim, né. Então esse cavaleiro vai ser muito idealizado dentro do imaginário, né. E vai ter até eles vão começar a participar de torneios, né. Os torneios medievais, eles são muito importantes para essa idealização da cavalaria. E dentro desses torneios eles vão começar a, a eles vão começar a ser idealizados até pelas damas da corte. Então vai surgir o amor cortês aí, né? O amor cortês é o amor da corte, desses cavaleiros para as damas da corte, né? Então todos esses elementos faz com que o cavaleiro seja algo bem idealizado nesse contexto da Idade Média, né? O amor cortês é uma coisa até bem interessante de analisar, porque o casamento da Idade Média ele era diferente, né, de hoje. Né? Hoje em dia as pessoas casam por opção, né? E na Idade Média era o casamento ele não tinha esse significado de eu escolher quem eu quero casar, né? Na verdade, dentro até da nobreza, o, o casamento ele era uma política, né, para tu ter anexar dois territórios, né? Por exemplo, um rei rico vai se casar com, né? Vai botar o seu filho para se casar com uma, uma princesa rica lá de outro reino, vai juntar poderes, né? Vai juntar políticas, né? E muito dessas políticas vão servir, muito desses casamentos vão surgir até para apaziguar confrontos entre reinos, né? E esse amor cortês, do amor dos cavaleiros, ele é diferente, né? Ele tem esse imaginário idealizado, né? O cavaleiro ele luta, ele, ele vai para a guerra, ele vai para justa ali para o confronto com outros cavaleiros, dizendo assim, não, eu luto pelo meu amor que eu tenho por ti, e até é desse amor cortês que vai surgir o movimento literário chamado trovadorismo, né? Os cavaleiros como trovadores, como poetas, né? Exaltando a figura feminina. E é interessante entender, né? Que numa época onde existia muito machismo, muito a mulher como uma figura muito subjugada da sociedade, ela passa a ser exaltada por esses cavaleiros, ela passa a ser cortejada, né? Algo que não acontecia né? Não havia muito disso na Idade Média. A mulher era uma moeda de troca entre reinos, né? E aqui com os cavaleiros ela passa a ser assim mais cortejada, né? Um amor cortês, tá? E, enfim, continuando. Os cavaleiros também vão participar de ordens de cavalaria, né? Então vai ter ordens religiosas e a principal dela é os Templários, tá? Templários foi uma ordem religiosa muito forte na Idade Média, onde conquistou um papel muito importante, até porque eles vão crescer muito, eles vão se tornar uma ordem muito poderosa, tá? E aqui a gente tem as Cruzadas dos Cavaleiros, né? Aonde a gente tem Jerusalém como uma figura, um local, uma região muito importante desse contexto medieval, porque ele vai ser um local de disputa pelas três religiões mais importantes não, mas as religiões mais grandes que a gente considera hoje em dia como monoteísta, né? Que é o judaísmo, né? Os judeus, os muçulmanos e os cristãos. E para cada religião, né? O Jerusalém tem um papel religioso, né? Diferente. Lá para os judeus foi o local onde foi guardada a Arca da Aliança, né? Onde
Maomé fez os seus uh, fez os 10 mandamentos, né? Teve os 10 mandamentos, enfim. Para os muçulmanos já foi onde aconteceu a peregrinação de Maomé, e para os cristãos foi a ressurreição de Cristo, né? Então, para cada um, para cada, para cada religiosidade aqui, Jerusalém tem um papel religioso diferente. Mas além disso, além desse significado religioso, tem um interesse econômico, né? Porque ali a região de Jerusalém ela era uma rota econômica muito importante até, porque como todo mundo queria ir para lá, né? Como todo mundo queria ir para lá, era um local onde havia um intenso comércio, né? Além de ligar rotas, né? Além de ser uma rota econômica ali. E hoje em dia até tem bastante petróleo naquela região, né? Já tem uma outra motivação até, tá? E por causa disso, muitas pessoas se atraíam pelas cruzadas, né? Muitas pessoas queriam participar por motivações religiosas para combater os infiéis, né? Que são as pessoas que não eram da sua religião. Tinha essa ideal de expansão territorial também, né? De tu aumentar teu território, de pegar aquela região ali, né? Porque vai atrair a economia, tá? Eu vou, eu acho que eu vou encerrar por aqui, gente, tá? Porque já é 11h10, eu acho que eu já estou pegando o período de algum outro professor, né? Tá? E eu acho que eu vou parar por aqui a aula e daí na aula que vem eu finalizo isso e já vou para o próximo conteúdo, tá? Certo? Muito bem. Mas assim, só para finalizar a aula, né? Depois disso aqui eu ia falar um pouquinho sobre a peste negra e o outro professor já chegou? Eu acho que não chegou ainda, né? Então, só para finalizar, assim, a Idade Média, ela vai acabar, ela vai acabar, assim, a transição dela, né? Não vai acabar, né? A gente não diz que a história vai acabar, até porque na história a gente diz que tem esses períodos, mas a gente fica muito preso a eles, né? O tempo, ele é uma coisa contínua, né? A gente que coloca nome nesse tempo, né? Então, a gente diz que durante esse período né? Idade Média, por exemplo, né? Então, a Idade Média, né, acabou, né? Parece que dá essa sensação de encaixotamento na história, né? Mas, assim, a transição da Idade Média para a moderna, né, ela vai acontecer basicamente porque vai ter o surgimento da burguesia, né? Então, a burguesia, ela é os comerciantes, as pessoas vão sair do campo, vão ir para as cidades, né? E vão começar a vender seus produtos e elas vão sair dessa condição de servos, né? Para uma condição mais comerciante, né? Mais do dinheiro. Elas vão sair de uma condição para ir para uma outra. Tá? E é isso que aí vai ser um dos papéis muito importantes para essa idade moderna. Tá? Então era isso, gente. Eu vou lá e é isso. Tá, gente? Até mais. A próxima aula eu continuo aí, tá? Então é isso.